Neste bloco nós vamos tirar algumas dúvidas frequentes de muitas pessoas, com a ginecologista Jucimara, que também é especialista em medicina sexual. Confiram comigo! Comigo é a doutora Jucimara, que é ginecologista com formação em medicina sexual e vai nos ajudar a tirar algumas dúvidas no programa de hoje. Doutora Jucimara, cotidianamente a gente ouve falar sobre a sexualidade, mas enfim, qual a definição de sexualidade? Sexualidade humana é parte integrante da personalidade de cada pessoa. Não tão à parte a questão da genitalidade, como contato sexual, mas a maneira como essa pessoa se relaciona, como ela busca o amor, como ela toca, como ela é tocada. Então a sexualidade é um conceito muito mais amplo que o sexo genital, como eu falei anteriormente. Enfim, o que quer dizer libido? O libido é um termo, uma palavra que expressa muitas coisas, né? Então normalmente a paciente chega no nosso consultório de sexologia com a questão eu não tenho libido. Então nós temos que fazer um inventário do que é esse libido. Libido pode ser a falta de desejo, pouco desejo por sexual, pouca fantasia. O libido ele pode ser dificuldade para excitação, e o componente físico da excitação sexual seria a lubrificação. E a paciente ela pode ter, a partir de uma dor, que também é uma das queixas, que é a dor na relação sexual. Existe alguma idade em que é normal a gente ter mais libido ou menos libido, seja na adolescência, meia-idade ou na fase da menopausa? Cada pessoa, como o desejo, a sexualidade da pessoa depende de fatores orgânicos, de fatores psicológicos, isso é uma coisa particular de cada ser humano. Por exemplo, existe a questão do climatério, que as pacientes se queixam um pouco, em que existe um componente orgânico, que a questão do ovário, que ocorre uma alteração no funcionamento desse ovário, e existe uma alteração na questão psicológica da mulher, como se a sexualidade terminasse aí com a menopausa, ou que ela não fosse, a sua autoestima tivesse abalada porque a imagem corporal está diferente de quando ela era adolescente. Então é uma fase que tem que ser trabalhada. Não existe assim um número de relações sexuais que sejam necessárias. Existe assim a satisfação desse casal. Então, tanto o casal, se eles têm a possibilidade de terem um relacionamento semanal e que os dois ficarem satisfeitos, adequados, esse relacionamento vai ser seria como regra que para eles funciona. Isso é uma coisa muito individual para de cada casal. E vai depender da disponibilidade dos dois parceiros. Aí temos que ver que muitas vezes o trabalho, o cuidado com as crianças, as fases da vida, por exemplo, a mulher quando ela tem no puerpério, ela vai ter dificuldade assim de frequência de relacionamento e vai ter uma certa dificuldade hormonal com o seu desejo, de lidar com o seu desejo, porque hormonalmente ela está preparada para cuidar do bebê. Então é óbvio que a questão da frequência vai diminuir um pouco. Então não existe uma regra normal, né? Recentemente assisti um filme nacional que mostrava um gráfico bem interessante. Nele apresentava alguns casais que namoravam há pouco tempo e casais que namoravam há mais tempo. Os casais que estavam juntos há menos tempo tinham uma frequência sexual muito maior do que os casais que estavam juntos há mais tempo. Por que disso? Nesses casais
que estão juntos há muito tempo, o que a gente tem que treinar? A gente tem que treinar o desejo, tem que estimular a fantasia, né? Então, através de leitura, através de sites de busca que sejam sérios, a própria visita ao médico para explicar o que vai acontecer nessas fases. Então, acho que muito vai de treinar o quanto essa fase inicial aí, que é melhorar o desejo. Como é que vai melhorar o desejo? O desejo vai melhorar através de fantasia. Muita coisa é reflexo da nossa própria criação, né? Por exemplo, o pai fica todo orgulhoso quando sabe que o menino está no banheiro se masturbando. Já a menina não pode nem se ouvir falar nesse assunto, né? É porque, na verdade, falar de sexo, falar de sexualidade se começou no século XX, passado, né? Porque no século XVIII, normal era não ter orgasmo. E era a questão do sexo era visto como não fazendo parte da pessoa, e mais com o aspecto da reprodução. Então não tinha a questão do prazer, né? Então com as descobertas, com as pesquisas e até com o desenvolvimento da ciência e do cérebro humano, e através do desenvolvimento do estudo dos hormônios, né, foi se desvendando essas coisas, e a sexualidade passou não só de reprodução para o prazer. Como foi comentado aqui no decorrer da nossa entrevista, este realmente é um assunto muito abrangente. Então a gente vai deixar o pessoal de casa um e-mail para que as pessoas possam nos encaminhar e tirar suas dúvidas, que em um próximo programa a gente vai estar respondendo todas as perguntas feitas, né, Jucimara? Então fica para vocês o e-mail, que é programavarietar@gmail.com. Aproveite a oportunidade e tire você também as suas dúvidas.